Drácula é um filme de 1931, dirigido por Todd Browning, estrelado por Bela Lugosi, Helen Chandler, David Manners e Dwight Frye. Um corretor imobiliário britânico viaja para a Transilvânia para encontrar o misterioso Conde Drácula, que está interessado em alugar um castelo em Londres. Após Drácula escravizar o corretor e levá-lo à loucura, os dois retornam a Londres juntos, onde Drácula, secretamente um sanguessuga, faz de socialites suas presas. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação, falando do filme de número 58 da lista. A gente tem aí agora um grande clássico, muito famoso, que é o primeiro Drácula, a primeira adaptação oficial do Drácula, do livro, porque a gente teve antes dessa o Nosferatu, que foi uma adaptação não oficial. A sinopse, até certo ponto, eu acho que é suficiente. Eu vou falar mais sobre ela conforme eu vou elaborar nesse filme, porque eu acho que tem pontos aí importantes de serem falados. O primeiro ponto, muito importante na hora de se falar sobre esse filme, é o seguinte. Ele não é exatamente uma adaptação do livro. E eu acho que entender isso é bem importante para qualquer pessoa que quiser assistir ele tendo lido o livro. O que, inclusive, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu não tinha lido o livro, mas agora eu li. Eu li recentemente. E realmente é muito diferente. É muito diferente do livro. Mas isso acontece, principalmente, porque esse filme, na verdade, é a adaptação de uma peça de 1924, feita por duas pessoas chamadas Hamilton Dean e John L. Balderston. Se eu não me engano, um fez a peça e o outro criou uma nova versão. Transformou, deu uma grande mudada no roteiro, fez uma nova versão da peça. Eu tenho quase certeza que é isso que aconteceu. Com certeza a peça passou por esse processo. Eu não tenho 100% de certeza se um fez uma e o outro fez a outra versão, ou se de algum jeito eles fizeram juntos. Mas enfim, a peça, por sua vez, é baseada no Drácula do Bram Stoker, de 1897. Mas essa peça fez diversas mudanças na história do filme, principalmente a segunda versão da peça. Porque quando eles foram transformar da primeira versão para a segunda, eles resolveram reduzir o número de personagens, o número de atores em cena. Então, eles removeram personagens, eles condensaram personagens. E aí, com isso, eu vou falar umas coisas aqui que eu acho que para quem não leu o livro ou não viu adaptações mais fiéis, talvez não signifique muita coisa, mas para quem tiver um conhecimento maior, esse filme removeu a peça, na verdade, nessa segunda versão da peça, removeu os personagens Quincy Morris e Arthur Holmwood, que são duas figuras muito presentes no livro original. Tem uma coisa que a Lucy ficou no filme, mas tem uma coisa que a Lucy, ela tem 3 pretendentes. São 3 caras que são apaixonados por ela, e ela conversa sobre isso. E esses 3 são o Holmwood, o Quincy Morris e o Dr. John Seward. O Dr. John Seward, que é o dono do manicômio onde o louco, que é um personagem muito presente em todas as versões, está internado. Então ela tem esses 3. A peça removeu 2, então removeu o Quincy Morris e o Arthur Holmwood e transformou o Seward, em vez de ser apenas o cara ali do manicômio e um dos pretendentes da Lucy, ele virou pai da Mina, que é a noiva do Jonathan Harker, que é o cara que vai, na história original, é o corretor que vai até a Transilvânia encontrar o Drácula e tal. A peça faz um negócio que eu acho muito peculiar, que eles mantêm o personagem do Jonathan Harker, mas eles mudam para que o corretor não seja o Harker, seja o Renfield, que é o louco na história original. O Renfield, na história original, se eu não me engano, da primeira vez que ele aparece, ele já tá louco. Eu tenho quase certeza que no livro, ele nunca aparece são. Ele já aparece como paciente. Que eu me lembre. Faz uns meses que eu li o livro, eu posso estar enganado. Mas que eu me lembro, ele já aparece como paciente. E aí a peça, e o filme por tabela, transformou o Renfield nesse personagem do começo, que no livro é o Harker, para que tudo isso tenha sido o que culminou na loucura dele. E aí ele volta junto com o Drácula no navio, que na história normal o Drácula vem sozinho. Ele volta junto no navio, e aí é que ele vai ser internado. Com isso, o personagem do Jonathan Harker, na peça, eu imagino, e no filme, virou um cara que ele é apenas noivo da Mina. E é isso, acabou o personagem. Ele é noivo da Mina. E pronto. A personalidade dele é essa, a participação dele é essa. Ele tá ali única e exclusivamente para que ela tenha
par masculino zelando pela, sei lá, integridade física dela. O que parece desnecessário pra mim, considerando que nessa história ela tem pai, já que o Dr. Seward é pai dela nessa versão. Talvez não precisasse do noivo, mas no fim, ele só tá ali pra, sei lá, ficar com ciúmes e tentar proteger ela do Drácula, e é essa a função dele. Ele, na verdade, age muito pouco, ele acaba sendo essa pessoa que mais tá ali do que qualquer outra coisa. Então, essas são as diferenças principais pra gente citar aqui em relação ao livro e ao filme, né? E, como eu falei antes, tudo isso vem da peça. Tudo isso vem do fato de que esse filme, na verdade, é a adaptação de uma peça de teatro. E a peça de teatro tinha feito essas mudanças. Então, não foi o filme que fez essas mudanças. Aparentemente, o produtor Carl Laemmle Jr., que foi o que, né, foi quem obteve os direitos do filme, os direitos do livro pra fazer oficialmente, porque o Nosferatu já tinha ido parar no tribunal e gerado um processo que foi julgado em favor da viúva do Bram Stoker. Ela ganhou o processo contra o Nosferatu. Na época, a decisão do tribunal foi de que todas as cópias do Nosferatu deveriam ser destruídas. Obviamente isso não aconteceu porque a gente tem ele ainda, mas essa foi a decisão do juiz na época. O Carl Laemmle Jr. decidiu comprar oficialmente direitos do filme, né? E ele queria que o Drácula fosse um filme, um espetáculo do tamanho que tinha sido o Corcunda de Notre Dame e o Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera a gente viu, realmente é um filme bem... Claramente, muito investimento foi feito no filme, ele é um filme bem interessante. O Corcunda de Notre Dame, infelizmente, a gente não viu. Ambos são filmes aí de cinema mudo. O Corcunda é de 1923 e o Fantasma da Ópera é de 25. Eles então contrataram um escritor vencedor do Pulitzer, então um escritor bem conceituado, chamado Louis Bromfield, para fazer o roteiro do filme. Tudo isso também nessa ideia de que queriam que fosse um negócio muito grandioso, que esse filme fosse uma superprodução. E o Bromfield, aparentemente, inicialmente quis muito conciliar o livro original com a peça, porque eu acho que nesse contexto a ideia já era adaptar a peça, né? Mas ele queria pegar coisas do livro que a peça tinha removido. Uma das coisas que ele queria fazer era que ele queria que o Drácula fosse mais ou menos duas pessoas. A pessoa mais monstruosa do começo e depois o Drácula rejuvenescido, que é o da peça de teatro, né? Uma coisa mais apresentável, digamos assim. Ele também queria que o filme começasse com o Jonathan Harker indo pra Transilvânia, então realmente como o livro começa. Só que aparentemente todas essas cenas acabaram sendo cortadas, toda essa ideia acabou sendo reescrita, ou porque consideravam muito caro, ou porque eles acharam que era arriscado demais. No fim saíram mudando um monte de coisa e nada disso acabou ficando no filme. O Bromfield acabou sendo substituído por outro roteirista, e o outro roteirista se voltou mais pra peça, transformou o roteiro em algo mais fiel à peça, porque a peça já estava fazendo bastante sucesso na Broadway. Um fato interessante também é que os roteiristas também pegaram muito da versão do Murnau, do Nosferatu. Em especial, por exemplo, tem uma cena nesse filme, que é uma cena em que aqui o Renfield, né, não o Harker, tá mexendo nos papéis e ele se corta com um dos papéis, e o Drácula vê o sangue saindo no dedo dele e vem em cima, assim, muito interessado, até que ele vê um crucifixo que o Renfield aqui tá usando no pescoço e se afasta. Essa cena não existe no livro. Ela foi totalmente inventada pelo Murnau no Nosferatu, mas eles colocaram essa cena igualzinha aqui. Então, visivelmente e indiscutivelmente, eles pegaram coisas daquele filme também pra colocar aqui. A escolha do ator pra fazer o papel do Drácula não foi uma coisa fácil. Passou por várias etapas. Aparentemente, o plano original era que quem ia fazer o Drácula era o Conrad Veidt, que tinha feito recentemente O Homem que Ri, pela Universal também. É um filme de 1928. Tinha feito um outro filme também com eles. O Veidt é alguém que a gente já viu aqui algumas vezes, mas famosamente fazendo o sonâmbulo Cesare no Gabinete do Dr. Caligari. Eu acho ele um baita ator, então tinha bastante potencial. Só que nessa época, ele tinha voltado pra Alemanha, ele que era alemão, né? Tinha vindo pros Estados Unidos fazer alguns filmes, mas quando começou a onda do filme falado, ele voltou pra Alemanha porque ele considerava que o inglês dele não era bom o suficiente pra fazer filmes falados. Então ele pessoalmente ficou com essa resistência aí e acabou voltando pra Alemanha. A Universal então resolveu ir atrás do Lon Chaney. O Lon Chaney tinha sido o protagonista, a criatura, em ambos os filmes que a gente citou aqui como inspirações ali pro Carl Laemmle Jr., né? Tanto o Corcunda de Notre Dame quanto o Fantasma da Ópera. Ambos são com o Lon Chaney fazendo o Quasimodo e o Fantasma, né? Só que na época, o Lon Chaney estava contratado pela MGM
já tinha sido acertado que ele ia fazer um outro filme lá, que ia ser o seu primeiro filme falado. Ainda assim, eles estavam tentando negociar. Só que o Lon Chaney acabou falecendo. Então, né, deixou de ser uma opção. O Bela Lugosi, que é quem no final das contas ficou com o papel, interpretava o Drácula no teatro. Na versão da Broadway, quem fazia o Drácula era o Bela Lugosi. Então, parecia uma escolha fácil. Mas, na verdade, o produtor, o Carl Laemmle Jr., não queria o Lugosi. Não gostava dele. Aparentemente, a crítica estava gostando bastante dele como Drácula na peça. Mas o Carl Laemmle não queria ele no papel. E, no fim das contas, o Lugosi insistiu muito porque ele queria ter o papel. E ele só conseguiu o papel no filme aceitando receber um salário bem mais baixo do que o resto do elenco. Para vocês terem uma referência, um salário inclusive mais baixo do que o salário que a Helen Chandler, que fez a Mina Harker, recebeu. O papel dele é maior do que o dela no filme. Famosamente, mulheres ganham menos, principalmente nessa época, até hoje é uma discussão imensa. E ele ofereceu fazer por menos para que ele conseguisse o papel, né? E deu certo. Conseguiu no fim das contas. Foi um papel memorável pra ele, então acho que deu bastante certo. Uma curiosidade meio aleatória sobre esse filme, mas que é bem interessante, é a seguinte. Existe uma técnica em cinema chamada Foley. O Foley é quando você grava sons em estúdio usando objetos diversos ou coisas aleatórias para fazer a sonoplastia do filme. O Foley é a sonoplastia, né? Basicamente, é a sonoplastia. E ele tem esse nome Foley por causa de um cara chamado Jack Foley, que eu não sei se é quem inventou isso ou se pelo menos foi alguém muito grande a fazer. Eu chuto que deve ser quem inventou isso para levar o nome dele, né? Mas aí o interessante é que esse filme tem sonoplastia feito pelo próprio Jack Foley. É uma bobagem assim, mas eu acho que é um fato curioso aí. É realmente o cara que deu nome à técnica, é ele que faz nesse filme. O filme foi considerado aí um filme bem arriscado de ser feito pela Universal. A gente não tinha filmes de terror sendo feitos em Hollywood, né? Até existia tinha um gênero de filmes de suspense, que eu inclusive já até comentei aqui no vídeo do último Top 10, que era uma coisa que acontecia. Você tinha uns filmes de tipo, várias pessoas vão pra uma mansão e ficam presas lá dentro, e aí, sei lá, elas estão desaparecendo uma a uma. Uma coisa assim, bem suspense, meio macabro. Isso era uma coisa que já existia e que tava fazendo bastante sucesso em Hollywood, desde ali do final do cinema mudo, vamos dizer assim. O Drácula tem essa pegada mais terror por ser um filme de monstro, né? Meio entre aspas, mas é um filme de monstro. Então era uma coisa que não tava exatamente muito sendo feita. Foi considerado aí um grande risco, mas deu bastante certo. O filme foi um grande sucesso de bilheteria. Foi, no geral, bem recebido pelos críticos também na época. Então acabou dando certo. O filme tem, além de o que eu falei antes de ter uma cena tirada do Nosferatu e tal, o filme tem uma cena que ele que inventou e se tornou uma cena muito clássica do Drácula. Sinceramente, uma cena clássica num sentido cômico, eu diria, porque não é exatamente uma cena que... Ela é séria no filme quando ela acontece, mas quando você pensa nela, eu acho que ela é muito mais cômica do que qualquer outra coisa, mas que é uma coisa considerada clássica, que é o momento em que o Drácula tá servindo vinho pro Renfield no filme, e o Renfield pergunta, você não vai beber? E o Drácula diz, eu nunca bebo vinho. E essa cena se tornou um clássico. É uma grande piada no fim, né? Mas é uma cena que se tornou um clássico. Ela foi inventada pra esse filme. Ela não existe nem no livro, nem na peça. Totalmente criada pro filme. Inclusive, parece que depois, quando a peça foi ser refeita, em 1977, essa fala acabou sendo incluída no roteiro da peça. Mas ela não existiu originalmente. Ela foi realmente inventada pro filme. Muito da imagem que se tem do Drácula hoje foi criada nesse filme. Por quê? Tanto no livro quanto na versão... O Drácula, a figura Drácula do livro, é muito semelhante ao Drácula do Nosferatu. Ele é essa figura mais monstruosa. Ele não é essa figura exatamente nobre, bem vestida, arrumada que a gente vê o tempo todo. Ele é bem mais monstruoso mesmo, o tempo todo, no livro. Então, esse filme é considerado responsável, e a peça, né, porque a peça fez muito sucesso, e na verdade foi a peça que fez o Drácula desse jeito inicialmente. Mas eles são responsáveis por fazer esse Drácula que é esse homem de capa, sério, e com a pose meio de nobre antigo, sabe? Um jeito de falar meio sério, um pouco sinistro. Essas coisas são todas muito criadas aqui, assim, de novo, na peça e no filme. O filme, obviamente, ganhou uma popularidade mais longeva, digamos assim, e mais internacional também, né, do que a peça, inevitavelmente. Então, o filme acaba sendo a principal influência para a maioria das pessoas, mas a peça que criou boa parte dessas coisas. Essa coisa dele ter essa capa que ele meio que cobre as vítimas com a capa, sabe? Tudo isso
meio que saiu desse filme. Então, a imagem que se tem do Drácula hoje é muito fortemente moldada por esse filme, pelas coisas que a peça criou. Uma coisa, inclusive, que é daqui também, é a ideia, a ênfase no fato do Drácula se transformar em morcego. Porque na peça, ele se transforma em várias coisas. Ele se transforma em lobo, ele se transforma em névoa, ele se transforma em morcego também. Mas o morcego é só mais uma das coisas que ele vira, sabe? Não é uma coisa de destaque. Enquanto aqui, eles dão muito destaque pro morcego e as outras coisas não aparecem muito. Então, é também considerado aí um clássico. Todo esse visual, essa imagem do coletivo que a gente tem em Drácula vem muito desse filme. E aí eu tenho mais uma curiosidade pra falar, mas eu vou dar uma olhada no que o livro diz primeiro, porque eu acho que vai funcionar melhor nessa organização aqui. Então vamos dar uma olhada no livro. O livro justamente compara o filme como sendo o berço do terror, mas também falando sobre esses outros filmes que eu falei antes, estavam fazendo sucesso na época, como O Gato e o Canário, e diz A Mansão do Morcego. Eu fico curioso pra saber se A Mansão do Morcego é o morcego que eu botei no top 10, porque eu só encontrei ele quando eu pesquisei com o título de apenas O Morcego. Talvez A Mansão do Morcego já seja o remake com som, pode ser que seja. Enfim, mas esses filmes que eu falei antes, de pessoas ficam trancadas numa mansão, e aí eles começam a sumir um por um, porque tem alguma coisa misteriosa acontecendo, às vezes tem um assassino em série perdido por ali, uma coisa assim. Isso meio que já era o suspense / terror da época, já existia e já estava fazendo sucesso. O livro também separa as duas versões do teatro como sendo uma de um e outra do outro, então eu acho que aquilo que eu falei antes estava certo. É bem engraçado porque os comentários do livro parece que são muito mais falando mal do filme do que falando bem. Ele fala sobre como a cena da viagem de navio da Transilvânia para Londres é decepcionante, é resolvida de maneira decepcionante porque eles usaram imagens de outro filme. As imagens que a gente vê do navio, dos marinheiros no navio enfrentando a maré, tempestade, coisa assim, aparentemente são imagens de um outro filme antigo que eles tinham lá, que eles reciclaram e botaram nesse aqui. E fala também sobre o final ser muito decepcionante porque a coisa do fim é resolvida de maneira muito simples e assim, do nada. Ah, derrotamos o Drácula, acabou. E é engraçado porque, né, é muito mais falando mal do que falando bem. E aí um ponto que ele fala muito que o maior ponto forte do filme tá no Lugosi, tá em ter ali um Drácula icônico. E ele diz que a direção do Todd Browning talvez tenha, por ter perdido o Lon Chaney, que era o ator com quem ele gostava muito de trabalhar, ele tenha perdido um pouco da vontade de fazer esse filme. O que fez com que a versão dirigida pelo George Melford em espanhol tenha sido talvez mais inspirada do que essa, embora não tenha tido o Drácula icônico do Bela Lugosi. E aí é nesse ponto que a gente precisa chegar. Aparentemente, no começo do cinema falado, era muito comum os estúdios de Hollywood fazerem versões em idioma estrangeiro para os filmes. Eles pegavam os filmes que eles estavam fazendo, usavam o mesmo cenário, as mesmas roupas, os mesmos tudo, e faziam duas versões. Uma durante o dia principal pro próprio público ali em inglês, e de noite, ou dependendo de outros casos podia ser diferente, mas aqui nesse caso foi assim, de noite eles faziam uma outra versão, de novo, usando os mesmos cenários, usando tudo, o mesmo roteiro, mas em espanhol. Inclusive, isso me lembra que recentemente eu falei sobre o Nada de Novo no Front, e falava que tinha uma coisa de ter uma versão em idioma estrangeiro. De repente era isso, mas do jeito que estava escrito naquele roteiro eu não consegui entender o que era, porque estava meio vago. Mas então, essa versão foi feita, e ela, obviamente, usa outro elenco, né? O elenco é todo diferente. O ator que faz o papel do Drácula se chamava Carlos Villarreal, e durante muito tempo se acreditou que essa versão em espanhol tinha sido perdida e só tinha sobrado a versão em inglês. Mas nos anos 70 encontraram uma versão mais ou menos preservada, mas com boa parte dela meio apodrecida. Só que aí depois, nos anos 90, encontraram uma cópia boa, foi encontrada em Cuba, uma cópia realmente boa do filme em espanhol. E aí, quando eu estava preparando esse roteiro, eu sabia que esse filme em espanhol, essa outra versão, existia, mas eu não sabia detalhes. Eu sabia que elas eram do mesmo ano, mas eu não sabia que elas tinham sido filmadas juntas no mesmo cenário, com o mesmo roteiro. Não sabia de nada disso. Mas eu pensei, vou assistir. Vamos falar sobre isso no vídeo do Drácula. E aí eu assisti a versão do Drácula em espanhol. E aí eu vou aproveitar para colocar umas imagens aqui comparando as duas, para vocês poderem ver, né, como é que são algumas das mesmas cenas nas duas versões do filme, porque eu acho que é uma coisa interessante, né, para vocês conseguirem ver, porque realmente o roteiro é o mesmo. O filme em espanhol tem 40 minutos a mais. É bastante coisa, né? Eu acho que são 40. É bastante tempo a mais, mas o roteiro é o mesmo. O que o filme em espanhol faz é que eu acho que algumas das cenas são muito arrastadas. As pessoas se mexem mais devagar, elas param mais tempo em seja lá o que for que elas estão fazendo. Então, ao longo do filme inteiro, isso acaba se estendendo e dando um bom
tanto de tempo a mais do que na versão em inglês, né? Mas realmente, assim, a versão em espanhol, eu acho... Eu já vi algumas pessoas, não só o livro, falando que acham a versão em espanhol melhor. Eu não consigo concordar. Mas eu tenho uma dificuldade, na verdade, de gostar de qualquer uma. Principalmente, eu já não gostei da primeira vez que eu vi, tá? Não foi um filme que eu gostei. Eu acho que ele é... Eu não vou nem entrar muito no mérito de se esse filme merecia estar na lista ou não, porque assim, é um filme obrigatório, eu acho. É um filme icônico. Eu acho que muitos filmes que tem algo tão marcante neles... pro cinema, pra cultura pop, que seja, sabe? São inevitavelmente filmes que eu acho que deveriam estar na lista pra filmes pra você ver antes de morrer, sabe? E eu acho que esse é um deles. Ele não precisa ser bom. Eu não acho que ele precisa ser bom. Ele é obrigatório por outros motivos. Não é pela qualidade. Eu, quando assisti da primeira vez, já não gostei muito. Da primeira vez, me incomodou muito o fato de eu esperar um filme de terror e receber um filme que eu nem sei de que é. Porque ele não é um filme de terror. Eu não acho nem que ele tenta causar medo em momento algum. O que, aliás, é um ponto que eu acho muito importante na hora de comparar o em inglês com o em espanhol, porque uma coisa que me chamou muita atenção desde a primeira vez que eu vi na versão em inglês, é que eles ficam o tempo todo falando sobre as duas marcas, os dois furos no pescoço das pessoas que indicam ali que elas foram mordidas pelo Drácula. Eles nunca mostram. Ninguém tem os dois furos. É só falado o tempo inteiro. Na versão em espanhol mostra. Eles fizeram a maquiagem dos furos, dá até um close assim no furo pra você ver como uma coisa estranha mesmo ali e tal. Eu não entendi por que na versão em inglês não tem isso. Esse é um ponto pra mim que definitivamente a versão em espanhol melhorou. Outra cena do filme que eu acho que na versão em espanhol tá muito melhor do que na americana, que também tem a ver com essa coisa do terror da história, é que tem essa ideia de que o Drácula não tem reflexo no espelho, né? Quando essa cena só é uma cena. Em ambos os filmes é uma única cena que mostra isso. Na versão americana, eles estão todos ali meio que conversando e o Van Helsing olha para um espelho que está meio que apontado pro lugar onde o Drácula tá e vê que o Drácula não tá ali, no reflexo do espelho. Ele olha para esse espelho, olha pro Drácula. Olha pro espelho, olha pro Drácula. Olha pro espelho, olha pro Drácula. É umas 4, 5, sei lá, 6 vezes. É tipo, eu já entendi, você não precisa me mostrar isso de novo. Eu já entendi que ele não tá aparecendo no espelho, sabe? Quantas vezes o Van Helsing tem que ficar olhando pra entender o que tá acontecendo? Porque eu entendi da primeira vez, ele não conseguiu, sabe? Eu não compreendo. Na versão espanhol ele olha uma vez só. Então eu já achei isso um ponto forte. Realmente a versão espanhol tem bons pontos, assim, referentes à coisa. Eu acho que, eu concordo que o que a versão espanhol tem de pior, comparando uma com a outra, é a falta do Lugosi. O Lugosi é icônico no papel. Independente se ele é um bom Drácula ou não, ele é icônico. Eu acho que é muito por aí. Mas bom, então na primeira vez que eu assisti eu já me incomodei com essa coisa de não ter o terror. Eu não senti o terror no filme. Mesmo da época. E é um filme pré-censura. Então assim, não era tão difícil fazer isso na época não. Faltou isso pra mim. No livro, o Drácula mal aparece. Ele aparece muito no começo, quando eles estão lá no castelo ainda. Aí tem bastante Drácula. Na verdade, porque o livro tem uma estrutura que ele é todo escrito em diários, cartas, recados, ou o Seward faz gravações em áudio. Ele tem um gravador, ele fica gravando diário, mas em áudio. Então o livro tem esse formato que ele é ele é uma compilação de registros. Ele não tem uma estrutura narrativa tradicional, ele não tem um narrador, seja personagem, seja onisciente, não tem. Cada trecho é o registro que algum personagem fez. Então, por exemplo, quando você tem o começo da parte do Harker com o Drácula, no castelo, tudo é o Harker escrevendo no diário. Ou ele escrevendo no diário, ou ele escrevendo cartas pra mandar pra Mina. E a gente intercala um pouco com a Mina escrevendo cartas pra mandar pro Harker, ou escrevendo no diário dela, porque ela tem um. E aí você tem a Lucy também, escreve diário. A Mina fala muito mais sobre a Lucy, mas a Lucy também escreve, eu acho que alguma vez. Então o livro é inteiro formado nesse formato. A gente nunca tem a ação acontecendo no momento em que ela acontece. A gente sempre tem ela registrada após o fato, né? O livro é todo assim. E aí nisso, reforçado pela ideia de que o Drácula no livro é apenas essa criatura monstruosa e não tem essa versão nobre, lorde dele, galã, sei lá, né? Ele aparece muito pouco. Porque ele não interage com outros personagens em situações sociais. Nesse filme, quase todas as vezes que ele aparece é interagindo com os outros personagens em situações sociais. No livro isso não existe. E eu acho que você ter ele ali o tempo todo como essa figura simpática, porque ele é uma figura simpática, sinistra, mas simpática, diminui muito o terror também da coisa. Bom, pelo menos do jeito como é conduzido, né? Eu acho que era possível. O simpático sinistro pode muito bem ser aterrorizante, mas eu não acho que é isso que o filme faz. Então eu lembro que me incomodou muito o fato de não ser um filme de terror. Ele é considerado aí
muito o filme que iniciou o gênero de terror, mas só porque é Drácula, porque é um vampiro. Terror igual a vampiro, ou pelo menos vampiro igual a terror, né? Mas assim, vendo esse filme, eu acho que se você for atrás de um filme de terror e assistir esse filme, eu acho que você vai se decepcionar bastante, de verdade, assim. Não recomendo ir com essa cabeça, com esse raciocínio, porque eu acho que é bem decepcionante. Se você vai só pra ver o Drácula, famoso Drácula do Lugosi, icônico e tal, vai fundo, porque ele tá lá. Ele tá lá. O Drácula icônico do Lugosi é a parte que você vai sair desse filme se lembrando dela, sabe? Eu acho que ele é o que fica. Quando você sai do filme, ele é o que fica. Pro bem ou pro mal, meio cômico às vezes, como a coisa do eu não bebo vinho, sabe? Caricato de um jeito meio, talvez, difícil de levar a sério, mas ainda assim memorável, né? Eu acho que é bem por aí. A versão em espanhol... O Drácula da versão em espanhol, pra mim, às vezes parecia que eu tava vendo um episódio de Chaves. É Drácula adaptado em Chaves. Porque eu acho que as caras que ele fazia tentando ser maligno são muito ridículas demais, assim. Não funcionou. Em ambos os filmes, eu acho que quem atua melhor, e aí eu não tô falando sobre ser memorável, porque como eu falei, eu acho que o Lugosi você pode gostar ou não, mas ele é muito... É memorável, é icônico de um jeito e tal, que você vai sair dali lembrando dele. Em termos de atuar realmente muito bem, eu acho que é muito curioso, porque pra mim, o personagem mais bem atuado de ambos os filmes é o mesmo, que é o Renfield. Eu acho que ambos os atores, tanto da versão americana quanto as duas versões são americanas, né? Mas tanto da versão em inglês quanto da versão em espanhol, eu acho que ambos os atores que fazem o Renfield fazem muito bem o papel. Fazem muito parecido, inclusive. E eu encontro na internet que pessoas diferentes ali da produção, às vezes assistiam o em inglês sendo gravado durante o dia pra tentar replicar coisas durante a noite. Então, às vezes o ator até viu o outro fazendo e quis fazer igual, não sei. São detalhes aí que eu acho que vão ser difíceis de encontrar. Mas pra mim, eles dois são o mais consistente, assim, ao longo de ambos os filmes e que eu acho que eles ambos estão atuando muito bem. Estão fazendo muito bem os personagens e tal. Mas no fim, principalmente agora que eu li o livro, mas como eu falei desde que eu só tinha uma ideia do que era, eu acho que o pior pra mim é a peça, sabe? Eu acho a peça de teatro horrível, horrível. E aí o filme adapta essa peça que eu já acho terrível. Eu acho que tudo de interessante que tem no livro a peça tirou. Todos os elementos que são interessantes foram removidos. E aí o que sobrou foi meio que uma palhaçada, assim, sei lá, é besta. O que sobrou é besta. Então, assim, é um filme que eu, ao mesmo tempo que eu concordo que é totalmente obrigatório, eu não consigo achar um bom filme. E, de verdade, o pior ponto pra mim é que ele é, comparado com o livro, ele é uma péssima adaptação do livro. E, hoje, pelo menos, poucas pessoas sabem que ele é, na verdade, baseado numa peça de teatro. Não se fala muito nisso, né? Você pensa que ele é baseado no livro. Ele não é. E é uma coisa também que, se você for pensando que ele vai ser, é muito ruim. Eu acho de verdade que a maior parte do que me incomoda nesse filme veio da peça de teatro. Então, eu acabo projetando minha culpa. O filme é o que eu vi, né? Então, o resultado é ruim, mas eu sei que a origem é a peça. Mas é isso. Eu vejo muito, como eu falei antes, eu vejo muita gente falando que a versão em espanhol é melhor em várias coisas. Eu não sei se eu chego a considerá-la melhor, sinceramente. Eu acho que, talvez por ela ser mais lenta, ela consiga ser um pouquinho mais sinistra, pouca coisa. Mas eu ainda acho que, porque os maiores problemas são iguais em ambas, eu não acho que melhorou muito, sabe? Eu não acho que ela faz um grande uso de técnicas melhor do que a outra. Então, no fim, assim, é mais ou menos o mesmo filme, sabe? Sem o Lugosi, que é o que mais se lembra do outro. Mas, no fim, é mais ou menos o mesmo filme, com mais tempo de duração, o que é pior, né? Uma coisa que eu acho muito bizarra na versão em espanhol é que eles mudaram o nome de alguns personagens. Só que a história ainda se passa em Londres. Então, a Lucy virou Lucia. O Jonathan Harker, que é John, né? Virou Juan. Só que é tipo o Juan e a Lucia, mas eles são britânicos. A história ainda se passa em Londres. Os personagens ainda são britânicos. Por que mudou os nomes pra ficar com nomes do espanhol? Não faz sentido, sabe? Essas coisas me incomodam bastante, assim. Então, eu não acho que a versão em espanhol é melhor. Quem tiver curiosidade, vale a pena assistir. De preferência, o mais seguido que você puder, pra você poder comparar uma com a outra. Mas assim, só se você tiver muita curiosidade mesmo, porque também não precisa. Mas é interessante ver as duas interpretações
interpretações do mesmo roteiro, porque é o mesmo roteiro, né? E dois jeitos de interpretar a coisa. Porque é diferente da gente ver, por exemplo, duas adaptações do mesmo livro. Cada um vai fazer uma coisa completamente diferente. Aqui, a gente tem duas versões do mesmo roteiro, dos mesmos cenários, do mesmo figurino. Tudo é o mesmo. Tudo é o mesmo. Só muda as pessoas. Os seres humanos são diferentes. Mas todo o resto é o mesmo. Então eu acho que é bem interessante, assim. É como se você entregasse os mesmos materiais para duas pessoas diferentes e falassem, faz o filme. Duas pessoas diferentes e você vê como é que cada uma faz, sabe? Eu gostaria que os resultados fossem mais diferentes do que eles são. Infelizmente, eles não são tão diferentes assim. Eu acho que seria bem interessante se os filmes, eu acho que viajassem mais, assim, nas coisas, sabe? Na diferença, tipo, ângulos de câmera muito diferentes. Mas, obviamente, a versão em espanhol foi feita por um diretor menor, né? Com provavelmente menos bagagem, ou menos qualidade, no fim das contas, né? Não iam botar a versão inferior, entre aspas, mas, assim, realmente a versão inferior em termos de orçamento, né? Em termos de cuidado, pelo estúdio, eu digo, né? Não iam botar ela nas mãos de alguém que fosse tão incrível, porque a pessoa incrível seria cara, não faria sentido, né? Então, obviamente é um diretor mais barato também. Mas seria interessante, se fossem muito diferentes, eles não são tão diferentes assim. Tem alguns pontos específicos que são bem diferentes, mas no geral não são tão diferentes assim. Enfim, você já assistiu Drácula? Comenta aí embaixo se você viu o filme, leu o livro, viu a versão em espanhol. Eu não imagino que muita gente tenha visto a versão em espanhol, mas se você viu, comenta aí também o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis fazer uma coisa um pouco mais diferente, aproveitar a oportunidade de ter esse filme que é mais ou menos o mesmo filme, mas não é, para tentar incluir ele aqui e trazer um assunto a mais. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!